Olá, vamos falar de ansiedade? Dá uma olhadinha nessa imagem aqui que a gente tirou da internet. Bom, pessoa ansiosa meditando. Vem logo, paz interior, que eu não tenho o dia todo. Sobre esse assunto nós vamos conversar então com o psicólogo e professor da FAUC, Carlos Henrique Macena Barbosa. Professor, muito obrigada por estar conosco aqui e vamos falar um pouquinho aí dessa ansiedade na atualidade. As pessoas não têm mais paciência de esperar, às vezes, segundos. Isso já é um sintoma de ansiedade? Lídice, sem dúvida. Primeiramente, dar os bom dias, o bom dia a você, Lídice, obrigado pelo convite, aos nossos telespectadores, né, que aí acompanham esse valoroso site. E estamos aqui, vamos debater essa temática extremamente importante para a vida das pessoas hoje, afetando a saúde mental, a vida no trabalho, a vida cotidiana. E, Lídice, abordando a sua questão, de fato, hoje a gente vive num contexto social contemporâneo de muita pressão, muita cobrança, exigência por sucesso, desempenho, competências, seja no mercado de trabalho, seja na área acadêmica. Então, a gente hoje, realmente, a gente não consegue esperar, né? É uma marca da sociedade contemporânea. Então, eu como psicólogo, né, pesquisador, abordo muito essa questão, seja no consultório, seja nas minhas aulas, né, nas disciplinas que a gente tem estudado sobre o mundo contemporâneo e o adoecimento mental. E, de fato, sem dúvida, os telespectadores aí, uma boa parte tem algum transtorno ansioso, algum quadro ansioso. E a ansiedade, ela tem desdobramentos, ela vai ocasionar outros transtornos mentais, transtornos de comportamento, não só na área psicoemocional, né, nas relações, no lidar consigo, mas também afetando a saúde física também. Há uma repercussão não só em nível emocional, em nível, né, psicológico, mas também no nível físico, afetando vários sistemas, metabolismo, a gastrite, nós temos taquicardia, nós temos problemas associados à tireoide, hipertiroidismo, né? Então, todo um desequilíbrio hormonal que vai afetar toda a vida do sujeito, né? Levando a afastamentos do trabalho. Nós temos a síndrome de burnout, que é a sobrecarga no trabalho, que é um dos temas que a gente pensou para trabalhar aqui hoje, que é essa ansiedade ligada ao dia a dia do trabalho. E Lídice, telespectadores, há mais ou menos 3 semanas, na FAUC, onde eu dou aula de psicologia, nós realizamos uma semana acadêmica e eu trouxe 2 professores da UFMT para a gente debater suicídio entre universitários, né? Sobretudo no Mato Grosso, mas abordando a questão também em nível de Brasil. E, sem dúvida, a ansiedade, ela não é que necessariamente ela vai reverberar em quadros de suicídio, mas quadros de suicídio tem ali transtornos ansiosos, né? Dentro ali do contexto, entendeu? Então, de fato, a repercussão da ansiedade para a saúde física e mental, ela é enorme e precisa ser tratada e ser vista de uma maneira muito cuidadosa por empregadores, pelas famílias, por todos nós, porque senão o sujeito pode ficar fora do trabalho, ter suas relações sociais afetadas, né, e sua saúde mental e física de maneira muito importante. Vamos falar aqui qual a diferença da ansiedade e esses quadros de esgotamento emocional, né? Sim. Porque às vezes a pessoa não sabe o que ela está sentindo. Sim. Qual é essa diferença, professor? Lídice, nós temos alguns tipos de ansiedade. Nós temos uma ansiedade chamada realística, entendeu? Isso pautado na psicanálise, eu sou psicanalista também. A ansiedade neurótica, tá? E a chamada ansiedade moral. A ansiedade realística são contextos, entendeu? Onde o sujeito está inserido e ele sofre pressões, né? Como eu estava falando no início, na apresentação, né? Pressões por desempenho, por competências, prazos rígidos, né? Competitividade do mundo contemporâneo. Então, é realística de realidade, né? De ambiente, né? Um ambiente ansiogênico, provocador de ansiedade. A chamada ansiedade neurótica são características de personalidade do sujeito, aí tem a ver com a história da vida de cada um de nós, né? Que existem sujeitos que têm uma formação de personalidade que predispõe o sujeito a não saber lidar com esses contextos. Então,
Telespectadores e leads, vocês já estão vendo aí que eu estou traçando aqui, tangenciando, causalidades ambientais e também de nível de personalidade internas. Genética entra aí também? Pode ser, dentro, eu como eu sou muito psicossocial, né? Eu, assim, o fator genético, o biológico, ele é um dos fatores, né? Não é o único. Então, realmente, Ulisses, ele compõe toda uma gama maior, né, de fatores. E temos a chamada ansiedade moral, ou seja, o sujeito tem medo de ser cobrado e não dá conta. Ele tem medo de estar falhando. Aí a pressão parte mais dele, de dentro. Também, né? Da pessoa e conjuntamente com fatores ambientais, né? Então, de fato, a gente hoje vive um contexto de muita pressão, de muita... por isso essa questão do suicídio que eu estava falando contigo, que tem crescido muito, não só suicídio, mas automutilação, universitários que se cortam, né? Aí tem a chamada ideação suicida, né? Que é pensar em se matar. Então, todo esse contexto, né, envolve transtornos ansiosos, né, que vai repercutir em toda a vida do sujeito e gerar incapacidade até para o trabalho. A ansiedade ela já está ali em terceiro, segundo lugar de afastamento do trabalho no Brasil. Nossa. Em alguns países do mundo também. O primeiro é a depressão, entendeu? E a ansiedade ela chega ali, segundo, terceiro, dependendo do contexto de trabalho e social. Então é algo gravíssimo. E o esgotamento emocional, ele é algo pontual ou ele também é uma consequência da ansiedade? Pode ser os dois, né? Alguma eventualidade, né? Algum concurso, algum evento, né, que o sujeito vai se inserir ou participar dele, pontualmente pode gerar uma ansiedade. E pode ser aí progressivo e se cronificar, né? E uma coisa que eu queria apontar para os telespectadores e para você, Lidice, que a ansiedade em si, ela não é maléfica propriamente. Ansiosos todos nós ficamos em alguma parte do dia, alguma parte do ano, né? Então, assim, todo cantor, todo ator, quando vai estrear uma peça, estrear um show, né? Ou eu quando vou dar uma palestra, né? Recentemente dei uma palestra no Liceu Cuiabano para 1.500 pessoas, entendeu? Isso, você fica ansioso, você fica apreensivo, mas isso não quer dizer um jogador de futebol numa final de Copa do Mundo, de campeonato, ele fica ansioso. Mas é uma ansiedade que te aguça a atenção, você fica atento, né? Você fica realmente provocado pelaquela situação, mas não necessariamente é algo maléfico. Quando a gente fala de ansiedade em nível patológico, aí de fato vai, como você falou, o esgotamento emocional, que tem a ver com a questão do burnout que eu falei, a síndrome do burnout, que é o esgotamento do trabalho, tem a ver com um conceito em saúde pública coletiva, que a gente usa muito, saúde do trabalhador, sobretudo, que é a chamada carga. Nós temos uma capacidade de trabalho, né, ou de exibir um desempenho que tem um nível. Quando esse nível é extrapolado, nível de pressões tanto ambientais quanto internas, o sujeito, essa carga ela é ultrapassada. E o sujeito não dá conta, entendeu? Em nível tanto físico, o desempenho das atividades e também aí repercutindo na parte emocional. Aí o sujeito fica extremamente nervoso, pode ter aí quadros de síndrome do pânico, ele pode ter a chamada TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, né? O sujeito tem taquicardia, sudorese, não dorme. Tem afetações na vida sexual, que é perda da libido, né? O sujeito fica agressivo, pode agredir as pessoas, ou pode se isolar também. Ele pode deprimir, né? Porque se ele não enfrenta uma situação que é provocativa, que exige dele um desempenho alto, ele não vai dar conta, ele pode se afastar. E o que me preocupa é a medicalização. As pessoas têm procurado muito hoje professores, profissionais liberais como enfermeiros, médicos, drogas, ansiolíticos, antidepressivos e até drogas ilícitas mesmo, álcool, cocaína, maconha, para poder ficarem mais calmos e lidarem com aquela questão. E aí outros adoecimentos, outras repercussões da saúde vêm, né? A questão da ansiedade, ela pode também repercutir nos jovens em especial, que às vezes a gente vê isso, transtornos alimentares, a questão da anorexia, bulimia, ela tem uma relação com a ansiedade também? Sem dúvida, sem dúvida. A anorexia e bulimia tem vários aspectos causadores, mas no mundo contemporâneo, né, a gente pode colocar, Lidice, e telespectadores, dentro do pacote aí de causas, de fatores causais, sim,
quadros de ansiedade, sim. Ou seja, sempre, Lídice, telespectadores, ligados a contexto de cobrança, de pressão, que é uma característica do contemporâneo. E você abordou, Lídice, um nicho populacional muito importante que tem sofrido com ansiedade. São as crianças e adolescentes, tá? Ou seja, hoje uma criança não pode ser criança, ela tem que fazer 8 cursos, ela tem que fazer balé, a menina tem que nadar, ela tem que fazer inglês, ela tem que fazer línguas, tem que tocar piano, violino. Ela não brinca mais, as pessoas hoje não conversam, né? Então, quer dizer, as crianças meio que tem que ser o filho prodígio, algo assim. E aí vem a questão dos universitários, aí é o jovem, adulto, né? Essa pressão acadêmica, trabalho, solidão, mora longe de casa, mora numa república, numa kitnet, se afasta da família. E aí, como é que isso fica? Então, crianças e adolescentes realmente hoje têm sofrido muito com transtorno de ansiedade. Algo que há décadas atrás era mais característico de adultos, né? Então a gente está vendo hoje uma ampliação, entendeu? De nichos populacionais acometidos pela ansiedade e esse esgotamento emocional que tem assustado pesquisadores como eu, da área de saúde coletiva, né? Que eu faço doutorado de saúde coletiva na UFMT. Isso tem me preocupado muito. E eu trabalho com infância, adolescência e famílias há muito tempo, né? Uns 20 anos que eu trabalho. E a gente tem, Lídice, observado essa guinada aí, né? Epidemiológica ligada à ansiedade e ligada à criança e adolescente. Muito sim. preocupante, né? Na verdade, assim, é a competitividade entrando cada vez mais cedo na vida da criança, porque por causa dos pais, certamente os pais também já têm esse problema, essa ansiedade. Nessa situação toda, esse quadro que a gente está vendo, que realmente assusta. Como tratar, então, professor? Como buscar um tratamento ou uma mudança, inclusive, de atitude na vida com relação a todas essas cobranças? Isso, Lídice, telespectadores, é uma mudança postural, ou seja, como que o sujeito se coloca diante desses contextos ansiogênicos é vital. E aí, Lídice, olha só, eu creio que uma psicoterapia, entendeu? É útil num momento desse, tanto para jovens, crianças, adultos, tá? O sujeito ele conseguia se entender enquanto um sujeito que tem ali uma estrutura, uma dinâmica emocional, né? Referenciais de vida, né? Como sujeito e desenvolver no sujeito que se chama resiliência, que é um conceito muito utilizado, né? Na psicologia, na área de saúde também, que é a capacidade do indivíduo e de grupos de lidarem com uma adversidade, tá? A resiliência a gente pode trabalhar tanto em situações de luto, de perdas, é como o sujeito lida com uma perda, com uma adversidade. E ela é grupal e ela é individual. Então, aí às vezes, Liz, também o auxílio, quem sabe, psicofarmacológico, dependendo da gravidade do quadro, mas eu coloco um asterisco aí, porque medicalização, entendeu? Medicamentos, eles são auxiliares, não, um bom psiquiatra, neurologista vai apontar nessa direção. O que tem que haver mesmo, Liz, como você começou a apontar no início, é uma mudança postural. E outra coisa, Lídice, dentro de uma boa dinâmica psicoterápica, um processo psicoterapêutico, entendeu? O sujeito ele vai aprender a identificar esses contextos, esses fatores ambientais de uma maneira mais sofisticada, porque às vezes, porque ansiedade tem a ver com tensão emocional e antecipação de um resultado. Então, às vezes, as cobranças são tão grandes que o sujeito ele já parte para enfrentar uma situação como, aí eu não vou dar conta, eu vou falhar, e ele fica ansioso. Ele fica sempre no futuro e sempre exatamente. Uma visão negativa assim, do que pode acontecer. Então, ele aprender a identificar, de fato, os contextos como problemáticos ou não, entender melhor a realidade, né, em volta dele, se entender melhor, entendeu? Conhecer melhor suas competências, habilidades, suas capacidades para lidar com essas questões, tá? E lidar consigo próprio. Então ele vai se preocupar talvez menos com algumas coisas, entendeu? Ou se preocupar mais, mas de uma maneira mais preparada, madura e mais sedimentada. Então não vai chegar ao desespero, não vai chegar ao terror, né?
que vai levar o sujeito a, quem sabe, a depressão, sintomas psicossomáticos, né? Quer dizer, o que é da esfera emocional, reverberando exatamente nos aspectos fisiológicos, metabólicos, afetando toda a vida do sujeito, nível cardíaco, metabólico, hormonal, e aí cai cabelo, doenças de pele, doenças gástricas, intestinais, e aí vai. Então, quer dizer, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo também. Então, olha só o quadro. A gama, né? E telespectadores, eu já indico, assim, se vocês estão passando por algum quadro nesse nível, ou familiares, procurem ajuda psicoterápica, né? Nós, na própria FAUC, temos uma clínica, né? Isso é justamente o que eu queria perguntar, porque às vezes a pessoa não tem condições, exatamente, né, de arcar com uma consulta particular. As universidades, a própria FAUC, a UFMT, tem esses atendimentos, tem essas clínicas para atender as pessoas? Sim, toda instituição de ensino superior e todo curso de psicologia obrigatoriamente deve ter uma clínica, escola, né, onde nossos alunos, nos últimos semestres, estagiam na parte clínica, né, nas várias linhas da psicologia, e aí oferecemos ao público atendimento gratuito. Então, todas as universidades e faculdades de Cuiabá e do Brasil possuem, né, atendimentos ao público. Agora, Lídice, população, telespectadores, a procura é muito grande, né, tem triagem, tem fila de espera. E nós lá na FAUC, a gente tem ampliado, né, os atendimentos. É perto do Comper ali, perto do Salesiano. Ali na 15 de novembro, 15 de novembro, né? Então nós temos uma nossa clínica lá, nos procurem, tá? E Lídice e telespectadores, a gente tem atendido muito, tanto alunos e parentes de alunos, né? E população em geral, sofrendo disso, da ansiedade. Então, realmente, tem nos preocupado muito. Preocupante, né? A gente começou a entrevista com aquela imagem do gatinho, até vou pedir para o Juscelio recolocar essa imagem, falando de meditação, né? Vem logo paz interior que eu não tenho o dia todo. Essas coisas alternativas, meditação, yoga, isso ajuda? Pode ser um componente aí para essa mudança de posicionamento perante a vida, para reduzir esses graus de ansiedade? Sem dúvida. Eu acho que quando eu falo aqui, eu sou um pesquisador, um profissional da área de saúde mental e da área da psicologia. Mas assim, como eu estava falando para ti, né, e para os telespectadores, da questão da psicoterapia e de uma mudança postural diante da vida, diante de si, essas práticas do dia a dia, né, hobbies, né? Se divertir, conversar mais, fazer o esporte, né? Atividade física, né? Eu particularmente, né? Eu gosto muito de artes marciais, né? Eu lutei jiu-jitsu, né? Então, assim, minha filha está sempre no balé, judô, e eu diria, assim, aos nossos telespectadores e para ti, atividades físicas, meditação, ter hobbies, né? Ter atividades lúdicas. Oferecem tantos, né? Tem tantos grupos trazendo, exatamente. Né? Então, o Horto Florestal tem também as terapias. Sem dúvida, Alice. Então, esporte, atividades alternativas, né? Tudo isso soma, né? Agora, só isso não adianta. Tem que haver substancialmente uma mudança de significantes internos, né, para se lidar com esses contextos de vida e consigo próprio, né, e o lidar com as adversidades fica mais aprimorado, entendeu? E lidar com um contexto contemporâneo, a gente estava falando até antes de entrar no ar, a gente clica um ícone, 5 segundos a gente já... já não aguenta esperar, né? A gente não aguenta. Então, esse é o nosso mundo, né? Então, aí vem o trânsito... Colocar o celular de vez em quando no mudo, de castigo também, quando você está em casa, do lado é bom, né? Exato, a gente só fica de madrugada na cama. Então, e pessoal, a gente hoje, né, vê nos restaurantes, na rua, as pessoas não se olham, elas estão olhando para telas, né? Eu não sou contra as novas tecnologias, dependemos delas. Hoje, em nível do trabalho, em nível profissional, mas a gente tem que dosar isso, né? Sobretudo as crianças e adolescentes, questão dos jogos eletrônicos, né? Ficam um dia inteiro ali, de frente para a tela. Então, eu sou a favor, é útil, desenvolve várias habilidades cognitivas, mas com a devida parcimônia, o devido cuidado, porque senão substitui
as relações humanas, que é o foco, que é o nosso, deveria ser o nosso principal foco de investimento. Bom, professor, para a gente encerrar, para o ansioso que conseguiu chegar até o final dessa entrevista, qual o recadinho que o senhor gostaria de dar? Deixar uma mensagem aí para finalizar a nossa entrevista. Eu acho que é uma mudança aos poucos, né? Não é abrupta na maneira de viver. A gente tem que, eu acho que dar uma mudada, né? Nesse modo de vida contemporâneo que a gente está levando. A gente está indo numa ciranda aí de competição, é dinheiro, é sucesso, é investimentos na aparência. Existe um conceito chamado estetização da subjetividade. Nós hoje, o que era do interno agora é externo. A gente investe demais na aparência, do culto ao corpo. Então a gente investe às vezes em coisas que não são tão produtivas para nós. Então, o nosso modo de vida, ele tem que melhorar. Temos que investir mais em nós, mais nas relações humanas, entendeu? E não dessa maneira, competição, dinheiro, a gente não dorme bem, a gente não descansa, a gente... Engraçado, parece que as máquinas, é uma promessa antiga, né? Quanto mais máquinas e desenvolvimento tecnológico, né? Nós vamos viver melhor, não vamos fazer nada. Muito pelo contrário, a gente está uma sobrecarga de trabalho, de estudo. A gente está competindo com as máquinas, né? E eu acho que, telespectadores, Elice, para encerrar, eu acho que é isso. É mudar de vida, de modo de vida. E procurar ajuda quando a questão vai para patologia, já repercute em toda a vida do sujeito, tem que procurar ajuda profissional. Tanto psicológica, quem sabe associada ali com acompanhamento médico. Tá ótimo, muito obrigada pela sua presença, por todas essas orientações. Esperamos que ajude bastante gente. Obrigado pelo convite, Liz. Espero ser convidado novamente, entendeu? Eu gosto muito de falar de saúde. Outros assuntos, com certeza. Falar de saúde mental, outros transtornos. Telespectadores, um bom dia. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí para trabalhar, vocês trabalharem esse tema, pensarem um pouquinho, tá? Um bom dia para vocês, tudo de bom e sucesso, tá, para todos. Obrigada. Nós conversamos com o professor Carlos Henrique Macena Barbosa, psicólogo, psicoterapeuta, professor de psicologia da FAUC, falando sobre ansiedade. Vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar essa entrevista para os nossos grupos, para as pessoas que a gente conhece, que precisam, às vezes, refletir um pouco, né? Estão adoecendo já. A entrevista fica disponível na íntegra no nosso canal do YouTube, no site do RDTV e também do RD News. É só ir lá, curtir e compartilhar. Até a próxima.